Olá, patriota! Hoje é dia 11 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Michele Bolsonaro lembra desafios de estar à frente da nação e se emociona durante discurso. A primeira-dama participou de um culto em Goiânia e foi ovacionada pelos fiéis presentes. Tarcísio de Freitas tem mais uma boa atuação em debate ao governo de São Paulo. O candidato do Republicanos disse que a era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Zé Trovão grava vídeo em frente ao Congresso Nacional e pede consciência aos caminhoneiros. O deputado eleito por Santa Catarina disse que o momento não é da classe fazer paralisações. Rodrigo Constantino diz não confiar no sistema eleitoral brasileiro e acredita estar diante das eleições mais manipuladas da história. O jornalista disse que viu relatos estranhos e uma apuração que não é condizente com o verossímil da urna. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou às 10h30 com prefeitos de municípios catarinenses em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A inflação aumentou no mundo todo, em especial dos gêneros alimentícios. O Fica em Casa pegou 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade e foram condenados a morrer de fome dentro de casa. Você falou do auxílio emergencial. Eu passei por isso. Eu tive fome, não tinha ninguém lá. E quando o meu cadastro foi aprovado, com parte do dinheiro eu comprei comida, com a outra parte eu fiz a revista para poder mostrar o Brasil de verdade que ninguém mostra. Em 2020, nós gastamos com o auxílio emergencial o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E diferente, nós pagamos diretamente a essas pessoas que foram obrigadas a ficar em casa. Não houve intermediário nesse pagamento. Mais ainda, atendemos também o pessoal de carteira assinada, com programas como o Pronamp, cujo autor é o Jorginho Melo, que está do meu lado, salvando aproximadamente 11 milhões de empregos em todo o Brasil. Ou seja, numa pandemia, numa crise ideológica, 2021, mesmo assim o Brasil criou mais quase 3 milhões de empregos. Diferente de 2014 e 2015, onde nenhum problema os outros tínhamos, a não ser de gestão e corrupção. E o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. E falaria uma hora ou mais com vocês o que foi feito naquele momento, faz com que o Brasil hoje seja reconhecido pelo mundo todo como um exemplo de economia pós-pandemia. E o nosso presidente do Banco Central, pelo terceiro ano consecutivo, recebe o prêmio de destaque como um dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo. E mais ainda, pela primeira vez na história, vocês viram um presidente abrir mão de poder. Eu abri mão do Banco Central, eu dei autonomia ao Banco Central. Muitas outras coisas foram feitas, como por exemplo a questão dos combustíveis, junto com o Senado, junto com a Câmara, nós reduzimos os impostos estaduais e zeramos os impostos federais. Deixo claro, toda a bancada do PT no Senado foi contra a redução do imposto da gasolina, do etanol, do diesel e do gás de cozinha. Isso fez com que, pelo terceiro mês consecutivo, nós tivéssemos deflação, inflação negativa. A própria imprensa publica hoje que os alimentos têm caído muito de preço. E a grande queda agora foi nos laticínios. Ou seja, as medidas tomadas fazem com que o Brasil cada vez mais volte à situação de normalidade. Isso é fruto de um ministério técnico que não sofreu interferência política para ocupar os cargos mais importantes e também a grande aceitação, o grande apoio que existe entre o Poder Executivo e a maioria da Câmara e do Senado Federal. O caminho está asfaltado para o futuro. Basta apenas o povo decidir o que ele quer. Vocês sabem que nós não somos favoráveis ao aborto. Vocês sabem que nós somos contra a legalização das drogas. Outra
dor de uma mãe que tem um filho mergulhado nesse mundo. Vocês sabem também que nós somos contra a ideologia de gênero. Nós nos preocupamos com a inocência da criança em sala de aula. Nós não admitimos um bandeiro unicef para as nossas crianças. Todos sabem também que nós mudamos muita coisa aqui no Brasil. Vocês não veem mais o MST invadindo terras pelo Brasil. Nós titulamos 420 mil poceiros. Temos um pedaço de papel, um registro daquela terra para aquele poceiro. E eles passaram para o nosso lado, passaram a integrar a agricultura familiar e produzir muito mais. A satisfação que nós temos em qualquer lugar do Brasil ser recebido dessa forma. Ser recebido dessa forma, com as cores verde e amarela da nossa bandeira. Fizemos todos juntos ressurgir o amor à pátria, o respeito à bandeira e aos nossos filhos. No passado, essa bandeira era pisoteada, rasgada e até queimada. Hoje, ela ocupa um lugar de destaque em todos os eventos e até mesmo nas janelas das nossas casas. Por que lutamos? Para que lutamos? Lutamos. Gabriela. Hoje nós temos um dever, uma obrigação, deixar esse país livre para a Gabriele lá na frente. Esse feriado arriscou sua vida pela nossa liberdade. Quase 500 colegas deles ficaram mortos nos campos de batalha na Itália. Nós temos uma obrigação de lutar pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e futuro da Gabriele, custe o que custar. Em seguida, o presidente falou com a população no local. Às 2h30 da tarde, Bolsonaro participou de uma reunião com prefeitos e lideranças da Zona Sul no mezanino do pavilhão da Fenadoce, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você está vendo esse QR Code na sua tela? É uma pesquisa que o Foco do Brasil está fazendo para conhecer melhor você, seus hábitos e de onde você nos assiste. Basta apontar a câmera do seu smartphone para a tela da sua TV ou computador e clicar no link que vai aparecer. Assim, você ajuda o Foco do Brasil a entender melhor a sua audiência e a fornecer conteúdos ainda melhores para você todos os dias. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou de um culto em Goiânia neste fim de semana. Durante a fala, ela se emocionou diversas vezes ao relembrar os desafios no caminho dela e do presidente Bolsonaro e disse que estar à frente da nação é muito difícil. Aplaudida pelos fiéis presentes, Michele disse que o que acontece hoje não é uma disputa política, mas sim uma guerra espiritual da luz contra as trevas. A primeira-dama afirmou que o inimigo é sujo e astuto e lembrou de momentos como a facada contra Bolsonaro em Juiz de Fora, quando ele ainda era candidato. Veja uma parte do discurso emocionante da primeira-dama. Meus amados, como é difícil, viu? Como é difícil estar à frente de uma nação. Mas o que nos conforta é isso. É ver um povo de pé. Um povo que jejua, um povo que ora. Um povo que intercede. Eu nunca pensei, irmãos, estar nessa posição. Eu sempre fui uma dona de casa, que servia a igreja. Fiquei 9 anos servindo, fui cantineira,
servi o gabinete dos pastores. E aí o Senhor vê graça em nós. E aí você ainda tem que ser obediente. E aí você entende que não é uma guerra política, como foi bem colocado aqui. É uma guerra espiritual. Onde a gente luta, meus irmãos, contra a luz das trevas. Contra o mal que quer ser instalado no nosso país. E a gente vê como o inimigo é sujo, astuto, agindo no meio da noiva do Senhor, agindo dentro da casa do Senhor. Como é difícil, irmãos, pagar um preço por uma nação. Desde 2018, com o atentado do meu marido, mudou toda a nossa história de vida, a minha saúde, a saúde da minha filha. Meu marido tem sequelas até hoje. Mas ele é forte, corajoso. Destemido, irmãos. Até oro e falo, Senhor, coloca um pouquinho de medo. Porque o que ele acredita, meus irmãos, ele passa por cima. E eu fico ali sofrendo, né? Mas acreditando na palavra do Senhor para a nossa nação. Eu falo, Senhor, se eu tenho controle de todas as coisas. Naquele primeiro dia que eu encontrei o meu marido ali, desconfigurado, eu olhei para os céus e falei, Senhor, se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem um plano maior para a vida dele. E amigos, irmãos, eu tive a experiência de uma anestesia celestial. Deus tem me sustentado. Deus tem sustentado a nossa casa. Por conta da oração de cada um de vocês. Nós não estaríamos aqui, meus queridos, se não fosse a intercessão dos nossos amados. Muito obrigada, porque eu sei que vocês pagam um preço. Pagam um preço por este governo. Pagam um preço pela nossa nação, porque vocês conhecem a palavra de Deus. Luísa canta amarela. A nação é do Senhor. Essa nação é do Senhor, meus irmãos. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve mais uma boa atuação num debate realizado na noite de ontem pela TV Bandeirantes. De forma eloquente, o ex-ministro da Infraestrutura relembrou os feitos do governo federal e falou de suas propostas para o Estado. Tarcísio falou ainda sobre segurança pública e disse que a era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar na cidade. Veja alguns trechos do candidato no debate. O Bolsonaro zombou das pessoas que estavam com falta de ar. E se você pegar o filme inteiro, você vai ver que ele estava alertando, olha, pessoas que estão se sentindo mal, procurem imediatamente o médico, não esperem ter falta de ar, porque senão vocês vão a óbito. Foi isso que o presidente fez. Como a questão do suicídio, ele disse, eu alertei que os casos de depressão iam aumentar. E os casos de depressão, de fato, aumentaram. E isso levou ao suicídio de pessoas. E ele falou que isso ia acontecer. Eu pergunto para quem está nos assistindo, para um comerciante, para um empregado no restaurante, para um empregado do bar, que hoje tem seu emprego porque o seu negócio não fechou, porque contou com o auxílio emergencial, porque contou com o Pronamp, se o auxílio emergencial não foi importante. A mão do governo federal salvou milhares de empresas, milhares de empregos. Foi determinante para que o Brasil não tivesse um colapso. E quando a gente fala de crescimento, gente, o Brasil cresceu em 2019 e tudo indicava que ia crescer 3 pontos, 3,5 pontos, talvez 4 pontos em 2020, até março de 2020, quando veio a pandemia. E o fato é que o Brasil enfrentou a recessão na Argentina,
enfrentou a pandemia do Covid, enfrentou o desastre de Brumadinho, enfrentou a crise hídrica, enfrentou a guerra da Ucrânia e hoje o Brasil está crescendo. Por quê? Porque está gerando oportunidades. Vamos lembrar do governo do PT que deu 2 tombos seguidos. A gente caiu no ano 3,8%, no outro ano 3,6%, perdemos 3 milhões de empregos e sem nenhuma crise internacional. Nenhuma crise, Haddad. Nós tivemos agora, com todas as crises, um crescimento importante. Nós vamos crescer esse ano 3 pontos, 3,2%, é o que todo o mercado já está calculando. A inflação está caindo e nós estamos gerando emprego. Sabe por quê? Porque nós acionamos as alavancas corretas, porque nós aprovamos a reforma da Previdência, porque nós aprovamos o marco do saneamento, porque nós aprovamos o marco da cabotagem, porque nós aprovamos a autonomia do Banco Central, porque nós aprovamos a lei da liberdade econômica e é por isso que a gente vai gerar empregos. Para ter progresso, tem que ter ordem, e a gente vai trazer a ordem de volta. A era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar em coordenação, em conjunto com o governo federal, para monitorar pontos críticos, como aeroportos, como portos, que são pontos de chegada de drogas, de chegada de armas, de saída de drogas, e que têm acessos que são estaduais. São instalações federais com acesso estaduais e a atuação em conjunto é fundamental. Nós temos que investir pesadamente em segurança pública. Não é admissível que, por exemplo, a dona Regina, que acabou de comprar um celular, está pagando ainda no crediário, tem esse celular furtado, e que as pessoas voltem a ser vítimas de sequestro. Nós vamos aumentar o efetivo policial por meio de concursos e vamos valorizar as polícias por meio do aumento de salário, por meio da assistência jurídica, por meio da melhoria dos programas de saúde, por meio dos planos de carreira. Além disso, vamos investir pesadamente em tecnologia para monitorar as áreas de maior incidência de crime, para a gente melhor dispor o efetivo policial. Então é fundamental usar a tecnologia para coibir esse tipo de roubo. Vamos combater pesadamente, usando inteligência, as quadrilhas de receptação, porque se a gente não atuar no receptador, nós não vamos ter êxito. Agora, tem 2 questões que são fundamentais também para que a gente não fique enxugando gelo. E São Paulo tem que exercer a liderança para mudar a legislação federal. Uma é acabar com a audiência de custódia, porque o preso, ele é detido e na hora seguinte ele é liberado e vai roubar de novo e ainda vai debochar do policial. E a segunda coisa é a redução da maioridade penal, para desestimular o uso de menores infratores na realização desses crimes. Então, essas 2 medidas de mudança na legislação federal são fundamentais e tem que contar com a atuação do governo do Estado. Deputado federal eleito por Santa Catarina, Zé Trovão, gravou um vídeo ontem fazendo um apelo aos caminhoneiros de todo o Brasil. Ele pediu que todos votem consciente no dia 30 de outubro, pois a volta da esquerda ao poder também simboliza uma derrota para toda a classe. Em frente ao Congresso Nacional, que chamou de sua nova casa pelos próximos 4 anos, Zé Trovão disse que o momento não é dos caminhoneiros iniciarem qualquer tipo de paralisação, uma vez que isso vai gerar instabilidade no país num momento crucial. Veja o vídeo. Fala pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Hoje é dia 7 de outubro de 2022. Eu estou aqui na minha mais nova casa, meu trabalho. Aqui, agora, é a moradia do Zé Trovão pelos próximos 4 anos. Aqui nós vamos trabalhar muito em favor de Santa Catarina. Mas eu não vim aqui falar sobre isso. Eu vim aqui nesse momento fazer um apelo a todos os caminhoneiros do Brasil. Não é hora de pensarmos em paralisação de maneira alguma. O que eu preciso é que todos os transportadores, tanto empresas quanto autônomos, se juntem no dia 30 de outubro agora, para que a gente possa reeleger o presidente Bolsonaro. Eu estou pedindo para você, autônomo, que você pare seu caminhão, que no domingo você vá votar, faça a tua parte, cumpra o seu dever cívico e que você, patrão, que você, transportador, tenha consciência. Se nós perdermos o nosso país para a esquerda, vocês vão perder as vossas empresas. Autônomo, você não vai ter o que transportar, você vai sofrer ainda mais do que já está sofrendo. Esse é o recado que eu vim dizer para vocês aqui hoje. Vim pedir para vocês, direto da minha casa, direto da casa de vocês, do meu trabalho, eu vim implorar a cada um dos senhores. Faça o que é certo para o Brasil. O Brasil não pode suportar nunca mais o PT no poder. E a única instância é o teu voto. Eu conto com vocês. A nossa campanha é Caminhoneiros do Brasil. O jornalista Rodrigo Constantino gravou um vídeo nesta semana em que disse afirmar não confiar no sistema eleitoral brasileiro e que estamos diante das eleições mais manipuladas da história.
Para Constantino, a apuração do primeiro turno para presidente se deu de uma forma muito estranha, com os votos a partir de determinado horário, de uma forma supostamente aleatória, favorecendo mais Lula do que Bolsonaro. O comentarista disse que Alexandre de Moraes, presidente do TSE, está hiperativo, tentando banir todos os tipos de informação dessa natureza. Veja o que disse o jornalista. Eu não confio no sistema eleitoral brasileiro e ponto. Nós vimos relatos estranhos, nós vimos coisas esquisitas, nós vimos uma coisa muito retilínea acontecer que tirava voto do Bolsonaro e ia ganhando Lula, que não é muito condizente com o grau aleatório de uma chegada de urna, né? Porque vai chegando urna de tudo que é lugar. É um negócio esquisito ser uma escadinha tão perfeitamente previsível por um algoritmo. Eu me reservo o direito de desconfiar. Mas nós estamos aqui lutando para virar tanto voto que nem algoritmo dê conta. E eu vou mostrar logo mais que o foco tem que ser esse mesmo. Porque não adianta ficar gritando que há risco de fraude. Não adianta nada. Levaram na mão grande nos Estados Unidos. E ficou por isso mesmo, diga-se. No Brasil tem muita gente que tem dúvida da postura das Forças Armadas, né? Nós também não sabemos isso. Mas vamos lá. Vamos falar contra o que a gente está lutando. A ditadura venezuelana financiou Lula. Quem diz é o ex-chefe da inteligência militar chavista. O Alexandre de Moraes está hiperativo lá no TSE dele, tentando banir todos os tipos de informação dessa natureza. Veja, independentemente de urnas adulteradas, de sistema manipulado ou não, nós já estamos diante das eleições mais manipuladas da história. Porque o TSE virou um partido político. Porque o TSE está proibindo tudo aquilo que associa o Lula aos seus companheiros. PCC, Ortega e companhia. Porque está mandando tirar coisa do Brasil, que compara comunismo com patriotismo. Porque o TSE está hiperativo para blindar o Lula e demonizar o Bolsonaro. Fora a imprensa toda e esses criminosos institutos de pesquisa, que são empresas que visam o lucro, contratadas por banqueiros de esquerda ou veículos de comunicação que fazem oposição ao Bolsonaro, para apresentar suas estimativas que erram numa margem de erro, que não é uma margem de erro, é um rio inteiro de 10 para cá, 10 para lá. Isso não é ciência. A menos que você ache que ciência é cartomante, é xamã, é horóscopo. E, aliás, a mídia acha. E são os mesmos que tentaram monopolizar a fala em nome da ciência durante a pandemia. Aqui. O cara disse também que a Espanha, na Espanha, que o chavismo mandou grana para o Petro, o lulista colombiano. Ou seja, é a turma toda do Foro de São Paulo interligada. Lembram de uma reportagem lá atrás da Veja que o Fidel Castro teria mandado 5 milhões em caixas de uísque para o Dirceu? Pois é, aliás, o Dirceu, cujo codinome em Cuba é Daniel. É o nome de guerra dele, porque ele foi treinado lá como um miliciano cubano. Dinheiro para a campanha do Lula também. Então, de novo, o Alexandre de Moraes não está querendo que a gente fale dessas coisas. Por que será, né? Aqui nós vamos continuar falando. Alexandre Garcia diz que ninguém está acima da Constituição. O jornalista falou sobre a eleição de Zé Trovão como deputado federal e sua possível suspeição. O que me disse um jovem estudante de direito preocupado. Ele me disse, eu ouvi você e você disse que não foi detectada nenhuma fraude na eleição de 2 de outubro. Aí ele me disse, eu acho que essa é a pior notícia. Eu disse, como é a pior notícia? Não é uma boa notícia? Não, é a pior notícia, porque aí não foi fraude, foi o eleitor. Aí é difícil de corrigir. Se fosse fraude, podia haver um corte, assim, em 2 semanas se corrigia, se fosse uma fraude do topo. Mas é a base. Né? E ele estava preocupadíssimo com isso, que é falta de informação, o desconhecimento proposital dos últimos fatos da história do Brasil, desses últimos 30 anos,
A pessoa finge que não tomou conhecimento, né? Por falar nisso, vejam só, o Zé Trovão, aquele líder de motoristas, foi eleito deputado federal por Santa Catarina. Ele está usando tornozeleira, né? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né? Aí eu fui ver a Constituição para ver o que acontece a partir do dia em que ele for diplomado deputado federal, e diz que, no artigo 53, parágrafo 1º, que a partir daquele dia ele fica sob a jurisdição do Supremo. Aí eu achei graça, porque ele está sob a jurisdição do Supremo, ilegalmente, indevidamente, desde, sei lá, meses atrás. Teve que fugir, voltou, teve que se apresentar à polícia, foi preso, virou em prisão domiciliar, depois tornozeleira. Ele não devia estar. Só agora, depois de diplomado, é que ele tem foro especial. Vejam só. É uma coisa incrível. Constituição brasileira é a lei que manda em ministro do Supremo, no presidente da República, em todos os generais, brigadeiros e almirantes. É a lei que manda em cada um de nós, em cada atendente de balcão, em cada homem, em cada mulher, em cada criança. É a Constituição que manda. Manda em todos, igualmente. Mas tem gente que pensa que está acima da Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.